TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro. Nós estamos aqui nessa segunda-feira um pouquinho nublada, um pouquinho chuvosa, para falar muita coisa sobre a América, sobre a Copinha, sobre os jogos do ABC. E você, quer participar do nosso programa? O telefone é 3232-9382 e o e-mail tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Adriano Andrade, boa tarde. Tudo bem, Adriano? Passou o final de semana bem? Boa tarde, Mara Rochelle. Boa tarde, telespectador. Tudo bem. Passei um final de semana tranquilo, com saúde, graças a Deus. E hoje, né, tem a apresentação do Alecrim com o treinador Fernando Toné e os 15 jogadores que vieram do sudeste do país com relação da parceria que o Alecrim fechou com a empresa La Carioca. E também hoje tem também os futuros, né, adversários do ABC na Copa do Brasil. Do ABC, do América e do Globo. Os adversários do sorteio hoje à tarde para saber a definição de quem ABC, Globo e América vai enfrentar pela Copa do Brasil desse ano. E vamos falar, né, da vitória do ABC surpreendente diante do Vitória da Bahia e da derrota do amistoso do América em Campina Grande. Verdade. Então, vamos. Adriano falou na vitória do ABC, mas o América não teve tanto sucesso. Realizou o primeiro de 2 jogos amistosos da pré-temporada. E o Alvirrubro enfrentou o 13 no estádio Presidente Vargas e perdeu por 2-0. O próximo desafio amistoso do América será no próximo sábado, às 19 horas, contra o Campinense. Adriano, o que é que aconteceu? O América chegou a ganhar, né, um jogo treino do sindicato dos atletas profissionais e perdeu agora. Foi uma nova formação? O que é que aconteceu? Foi o adversário que era melhor? Mara, acredito que o adversário, as condições do campo, de jogar no campo do adversário, as condições do clima que estava chovendo muito forte lá em Campina Grande. O América, Mara, entrou com um time, uma formação dos 11 jogadores, entrou com 6 jogadores que terminaram como titular na temporada passada. Ou seja, Pantera, o goleiro Pantera, a zaga, Flávio Boaventura e Zé Antônio Potiguar, o meia Cascata, o meia atacante Thiago Potiguar e o meia Mateuzinho. Então, ou seja, o América entrou com dos 11 jogadores, 6 que eram titulares na temporada passada e 5 jogadores que foram contratados para essa temporada. Os 2 alas, Gabriel e Alex Cazumba, os volantes, Felipe Marcena que voltou e o Bruno Renan e o atacante centroavante Luiz Eduardo. O América, Mara, ele começou um jogo sendo pressionado pelo 13, o 13 nos primeiros 15 minutos fez um gol, meteu bola na trave, teve um gol anulado, inclusive o 13 jogando com o Lúcio Curió, ex-América, o próprio Júnior Xuxa também que passou pelo futebol daqui. Então o 13 fez 1-0 em cima do América. O América, a partir dos 15 minutos, equilibrou o jogo, conseguiu empatar com o Bruno Renan, volante, que foi um jogador homem surpresa que apareceu na área, no cruzamento do Gabriel pela direita. Foi no primeiro tempo que foi um jogo assim, que eu diria que o América, depois dos 15 minutos, ele, no equilíbrio do jogo, começou a jogar melhor do que o 13. Mas no segundo tempo, com a formação totalmente diferente, o treinador Moacir Moraes, ele fez o quê? Aloysio Moraes, desculpa. Ele fez o quê? Ele tirou todo o time titular do América, os 11 jogadores, e colocou todos os 11 jogadores no intervalo, mudou, né, no segundo tempo. Então isso fez com que quebrasse o ritmo de jogo que o América tinha apresentado no primeiro tempo, né, com o equilíbrio do jogo. Então isso ficou difícil. O 13 foi substituir gradativamente no decorrer do segundo tempo. Então o 13 dominou o segundo tempo, fez o segundo gol com um atacante lá, o Diego Neves, e venceu o jogo por 2-1. Eu diria que o resultado não importa tanto, o resultado do placar do jogo, porque é um jogo teste, um jogo treino para que o treinador possa rever, né, conhecer os jogadores que estavam na temporada passada e os que vieram para essa temporada. Então ele deve ter tirado suas conclusões e aguardar no próximo amistoso contra o Campinense, ver se o América não só tem um rendimento melhor, como até conseguir uma vitória, um resultado melhor. Você acha que nesse jogo contra o Campinense ele vai fazer da mesma forma? Um time no primeiro tempo, outro time totalmente diferente no segundo, ou vai mesclar os jogadores? Eu acredito, Mara, que como já está próximo da estreia, no jogo de sábado ele vai estar o quê? Uma semana da estreia, praticamente, né, do jogo diante do Alecrim no estadual. Então eu acredito que ele deveria fazer, no meu ponto de vista, era de manter um time titular
contra o Campinense mexer pouco nos atletas, até porque ele precisa pegar entrosamento. Os jogadores vêm aí dessa época de férias e tudo, no começo de temporada, então os jogadores precisam adquirir o quê? Entrosamento para a parte física melhorar. Então é bom você deixar o time jogar sem precisar mexer tanto, porque ele já sabe mais ou menos o time titular que vai estrear contra o Alecrim. Então é focar nesse time, na estreia contra o Alecrim, para que o time se entrose, ganhe ritmo de jogo e consiga fazer uma boa estreia no estadual. Já que você falou do Alecrim, tem novidades quanto ao time? O Alecrim se apresenta hoje, né, o treinador Fernando Doné e os jogadores que vieram lá do sudeste do país, nessa parceria com a imprensa que o Alecrim, a empresa lá do Carioca que o Alecrim fechou. O Alecrim perde com relação nesse jogo diante do América, porque está com 3 semanas atrás da representação, né, americana, no caso de treinamentos, né, de apresentação. Praticamente o Alecrim tem o quê? 2 semanas para treinar, né, a parte técnica, a parte física, tática e técnica dos jogadores para a estreia. Então fica um pouco difícil, mas quem sabe no jogo contra o América, o Alecrim possa surpreender o time americano. É nada, a gente já falou de América, a gente falou de ABC. E olha só, o Potiguar de Mossoró apresentou um reforço que é velho conhecido da torcida. Anselmo, de 31 anos, assinou o contrato com o time que atuou no ano de 2013 durante a conquista do título estadual. Depois que deixou o Potiguar, já rodou pelo Coruripe, pelo Central, pelo Globo e também pelo Santa Cruz. Então acredito que seja um jogador de vasta experiência, né, a acumular no elenco. É o popular xerife, né? Um homem com 31 anos, tem experiência, é um zagueiro que foi campeão pelo Potiguar em 2013. Você sabe que no estadual, onde é o estadual do Rio Grande do Norte, os favoritos sempre será ABC e América. Ele, num time no interior, no Potiguar de Mossoró, ele conseguiu liderar a equipe, né, naquela equipe que tinha outros também, bons jogadores também naquela equipe de 2013, do Potiguar, comandado pelo treinador Celso Teixeira, é o louco Celso Teixeira. Então ele foi o capitão daquela equipe, tem experiência e com certeza vai somar, ajudar o Potiguar de Mossoró a, quem sabe, conquistar o seu 4º título estadual, o seu 3º título estadual, melhor dizendo, comandando a nova garotada do Potiguar e as contratações que o Potiguar fez para essa temporada. Quem sabe, né? Reviver esse mesmo momento que reviveu em 2013, aqui em 2016, 3 anos depois. Bom, e agora vamos falar da Copinha. O ABC segue se dando bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016. Em jogo válido pela segunda fase, o Alvinegro derrotou o Vitória da Bahia por 3-2 e, de quebra, ainda se tornou o primeiro clube do Rio Grande do Norte a chegar à 3ª fase da competição. Agora, o time potiguar se prepara para enfrentar o Rondonópolis de Mato Grosso. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, não é, Adriano? Quinta-feira, dia 15, no Baetão. Interessante que o ABC, né, se classificou-se na primeira fase para a segunda fase, graças à derrota de 1-0 para o São Bernardo. Por quê? Porque o Galvez e o Goiás, que foram os 2 adversários diretos da classificação pela segunda vaga do grupo, perderam para o São Bernardo de 2-0. Então, como o ABC perdeu só de 1-0 para o São Bernardo, o ABC se classificou com saldo de -1. Ou seja, então, dependeu do resultado de outros jogos. Justamente, em 3 jogos sem nenhuma vitória. Aí, quando pega o Vitória, que é o adversário mais difícil dos 3 adversários até então que o ABC tinha pego, onde eu não acreditava que o ABC não passaria pelo Vitória, já que o Vitória é um time que, das bases do Nordeste, é a principal base do Nordeste, é a base do Vitória, e é uma das principais bases do país. É o atual campeão, vice-campeão da Copa do Brasil de junho, é o atual campeão de junho, sub-20 da Copa do Nordeste, tem títulos também no sub-17, no sub-15, então é uma base forte, onde o ABC surpreendentemente venceu o Vitória, não só venceu como convenceu, jogou muito, principalmente no primeiro tempo. Os 3 jogadores de frente, o Leozinho pela esquerda, o Igor pela direita e um bom centroavante, o Pedro Igor, que fez 2 gols, né? Além de o Igor ter feito também outro. Deram canseira à defesa do Vitória, é um time muito bem no meio de campo ali na marcação com o volume de contenção Jardel, o zagueiro Montanha também muito bem atrás, o próprio goleiro Biro, o ABC jogou melhor do que o Vitória no primeiro tempo, poderia ter feito 4, 5, 6, que não seria exagero. No segundo tempo o time relaxou, o Vitória fez 2-1, fez 3-2 e deu aquele susto no ABC, mas o ABC soube se segurar, poderia ter feito 4-2 com uma chance que Pedro Igor teve na cara do gol aos 37 minutos do segundo tempo, mas soube segurar o resultado 3-2 e por mérito conseguiu a sua classificação para a 3ª fase histórica para o futebol do Rio Grande do Norte. Você chutaria a vitória para o ABC diante do Rondonópolis no próximo jogo?
Mara, eu acredito, aí sim, nesse jogo contra o Rondonópolis, eu acredito que o ABC é o favorito, mas no jogo contra o Vitória era o favorito e o ABC se classificou. Então o ABC tem que entrar com os pés no chão, sem salto alto, porque chegou na terceira fase da Copa São Paulo de Junho, né? Classificou para a terceira fase, então sem salto alto, jogar o seu futebol, com certeza o ABC deverá sim passar do Rondonópolis de Mato Grosso. Muito bem, agora vamos falar de judô. A seleção brasileira de judô paralímpico se prepara para dar início à primeira fase de treinamento do ano, de 26 de janeiro até 4 de fevereiro. Foram convocados 16 atletas para este primeiro compromisso do ano, dentre eles os potiguares Abner Nascimento e Arthur Silva. Após os primeiros treinos do ano, a seleção embarca para a Alemanha para participar do German Open, de 5 a 9 de fevereiro. Os potiguares estão em todo canto, né, Adriano? A gente já citou aqui várias modalidades e dentre elas agora o judô. Atletas paralímpicos do estado representarão o Brasil em uma competição na Alemanha. Como a gente sempre fala aqui no programa, né, que os atletas paralímpicos aqui do Rio Grande do Norte se destacam em várias modalidades. E o judô não é diferente, né? Você vê que dos 16 convocados, 2 foi do Rio Grande do Norte. Então, você vê que é um estado, um país que tem 27 estados, né, e mais o Distrito Federal, ter colocado 2 atletas em 16, então você vê que é um estado que é rico, né, que tem bons atletas paralímpicos, que se destacam a nível do Brasil, a nível nacional, e esperamos que eles vão fazer esse treinamento aí no final de janeiro, para que no Open da Alemanha, no caso, né, a Alemanha, o aberto da Alemanha, né, melhor dizendo, né, em português, ele possa fazer uma grande apresentação e conseguir medalha, não só para o Brasil, como também para o Rio Grande do Norte. Verdade, a gente fica aqui na torcida. Bom, e agora a gente vai a um breve intervalo e a gente volta já já com a entrevista de Érico Espínola, educador físico, que vai falar qual a importância da avaliação física, o que é que isso influencia no treino. Tá curioso? Você vai saber já já, depois do intervalo, não saia daí. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. De volta com o programa Câmara Esportiva. E você, quer saber a importância da avaliação física no plano de treino? É isso que a gente vai conversar com Érico Espínola, educador físico. Boa tarde, Érico. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Mara. Tudo bem? Então, me fala um pouquinho. É necessária essa avaliação física? Qual é a importância da avaliação física? Bom,
A avaliação física, se a gente for comparar a uma empresa, o aluno vai chegar para você, toda empresa ela precisa de uma meta, correto? É a mesma coisa. O aluno, quando chega para a gente fazer uma avaliação física, ele tem uma meta, ele pensa num objetivo. Então a gente precisa planejar a melhor forma para que esse aluno chegue até essa meta. Então, a avaliação física ela é o primeiro passo, é primordial para que o aluno alcance esse objetivo e chegue no objetivo com saúde. E como é feita essa avaliação? É feito aquele temido teste das dobrinhas ou é na academia? Me fala um pouquinho quais são as etapas dessa avaliação. Cada avaliação ela é diferente, porque depende do protocolo que você vai seguir, né? Geralmente, você vai ter mais parecido uma com a outra, que vai existir uma anamnese, onde ali o professor vai conhecer o aluno, vai procurar saber o histórico médico dele, se ele tem alguma patologia, né? Vai procurar saber o histórico familiar, para que leve essas considerações em conta, para que na hora do planejamento ele saiba direcionar bem os exercícios. Outra coisa que a gente faz, que nós fazemos é a perimetria, né, as circunferências. E um outro procedimento são as dobras cutâneas, né, onde a gente vai com adipômetro e, de acordo com o protocolo, pega ali entre 7 a 9 dobras e consegue saber o percentual de gordura e massa magra do aluno. A questão de condicionamento físico, você também leva em consideração na hora de todo esse universo, né, da avaliação física? Sim, a gente leva muito em consideração porque o aluno vai chegar a um determinado momento que o percentual de gordura dele vai dar baixo, mas vai dar consideravelmente parecido com o do atleta, mas ele não vai ser um atleta, né? Ele não vai ter o ritmo de exercício de um atleta. Então a partir daí a gente começa a avaliar as valências motoras e físicas que ele tem. Então a gente começa a ver realmente o condicionamento físico que ele está apresentando naquele estado. Então você pode fazer um teste de ergonometria, pode fazer um teste de força, né? E aí vários protocolos que a gente pode estar inserindo de acordo com o objetivo do aluno. Adriano, é bacana essa avaliação porque acaba conhecendo, né, do paciente, não passando um exercício indiscriminado, é uma questão mesmo até de segurança. Porque cada aluno, com certeza, quando procura uma atividade física, ele tem um objetivo, né? Seja um aluno que assim, queira ganhar um pouco de corpo, de massa muscular, massa magra, né? Aqueles alunos também que querem perder um peso. Então, as avaliações é diferente assim, por aluno, pelo biotipo de cada aluno, né? Ou as avaliações assim, são iguais, assim, determinadas as ordens das avaliações. Existe um pensamento nas academias de que vem mudando, isso vem mudando. Mas antigamente a gente encontrava muito a receita de bolo, né? O aluno ele fazia a mesma série, o mesmo exercício, todo aluno que chegasse era a mesma coisa. A avaliação física, ela vem para quebrar isso aí, porque a gente trata o aluno de uma maneira individual. Todo mundo é individual, todo mundo tem suas especificidades, então ninguém é tratado igualmente. Você não pode fazer o mesmo exercício para um e para o outro que chegou agora, você também passar a mesma sequência de exercício. Então a gente precisa da avaliação física para que na hora do planejamento, você levando em consideração que o planejamento ele tem 1 ano para você ter uma atividade física, você se tornar um praticante de atividade física, a gente tem alguns períodos nisso aí. Quais são esses períodos? 1 ano seria o macrociclo de treinamento. Dentro desse 1 ano, entre os 7 a 9 meses, 10 meses, a gente vai estar com o aluno dentro do mesociclo e nos primeiros meses de 1 a 3, 4 meses, ele está ali na fase de adaptação, que é o microciclo. Mas nessa parte de planejamento de treinamento, que aí a gente já está falando de periodizar, né? Nessa periodização, o aluno, com 3 meses, ele deixou de ser sedentário, mas ele ainda não se tornou um praticante. Ainda é iniciante, né? Ainda iniciante. Nas atividades. E essas pessoas que têm lesões, você conhece Gisele aqui da TV Câmara, que está participando do desafio, tem dor não sei aonde, tem dor não sei aonde, tem dor não sei aonde. Isso também, primordialmente, é levado em consideração. Um bom avaliador físico, ele vai levar isso em consideração.
conhecer as patologias e saber identificar essas patologias é o diferencial desse profissional, né? Então, ele vai ter um trabalho, a aluna, no caso a Gisele, por exemplo, que você citou, ela vai ter maior segurança no treinamento porque ela sabe que o trabalho está sendo voltado para ela, né? E com isso, ela ganha em termos de perspectiva de treinamento. Ela vai estar mais à vontade para treinar. A segurança é tudo. Mara, com relação à avaliação. A reavaliação é obrigada a fazer a reavaliação no aluno 3 meses após que está frequentando a academia, ou pode fazer em 4 meses, 5 meses, 6 meses, ou é obrigatoriamente a cada 90 dias fazer uma reavaliação? Obrigatoriamente não, né? Mas é comum que seja de 3 em 3 meses, 90 dias. Mas o trabalho personalizado ele pode ser feito mensalmente, porque aí você quantifica melhor as mudanças e os ganhos, né, de acordo com o planejamento que está sendo feito. E assim, a gente fala muito aqui que essa vida de exercício são etapas, né, Adriano? É como o professor Érico falou, são etapas. Não adianta, de um mês, fez a avaliação, da avaliação para reavaliação, digamos assim, um mês depois, não adianta querer resultados assim surpreendentes, perder dezenas de quilos de gordura, porque é um trabalho, a academia, nada se constrói da noite para o dia. Às vezes a pessoa quer perder 10 quilos, 11, 6, 8, mas quanto tempo ela passou para adquirir isso? Então, é um trabalho contínuo, mas também o aluno tem que se dedicar, mas esperar os resultados. Não vai ser fácil, né? Não posso chegar, ninguém pode chegar para o aluno e prometer que em 3 meses ele vai estar naquele objetivo grandioso que ele elaborou lá no início. Por quê? Porque desses primeiros 3 meses o corpo fisiologicamente ele está se adaptando ao estímulo, né? Então, dentro do que eu estava falando, aquela questão do micro, do meso e do macro ciclo de treinamento, ainda existem as semanas onde você trabalha ordinariamente, onde você prepara o corpo para o exercício, onde você tem um momento onde você vai dar um estímulo maior, onde você vai aumentar a intensidade, e necessariamente você também vai ter um momento que você tem que descansar, porque o músculo ele precisa do repouso. Entendeu? É no repouso que o músculo tem o crescimento, onde ele tem o ganho na melhoria da qualidade de vida. Essa questão da pessoa ir para a academia e ela mesma fazer a própria série de treino dela, isso jamais. Jamais, jamais. A gente tem muito em moda questão dos blogueiros, né? E aí fica até aqui um conselho. Leia, né? Leia a respeito. Não quero dizer que o blogueiro está errado lá em colocar o assunto no seu blog. Mas procure saber de onde ele está colocando, qual é a fonte que ele está usando e, acima de tudo, leu na internet, leu na revista, vai lá no teu profissional da educação física que está lá na tua academia, pergunta para ele se aquilo é correto, se aquilo se aplica para você, se realmente vai lhe dar ganhos em qualidade de vida. Porque costumeiramente, a gente vê aluno que se nega a praticar o exercício que o professor está querendo fazer ali porque viu no blog. E momentos depois aquele aluno está lesionado e não sabe por quê, né? E com relação a um atleta que já frequenta a academia há anos, já chegou ao seu objetivo, o seu objetivo foi alcançado no caso, assim, qual é o tempo para ele mudar assim, a série dele assim, de treinamento, assim, os novos exercícios, nova repetição, assim, qual o tempo que ele vai mudar a série dele? Olha, existem correntes, né, no mundo da educação física, do fitness, que dizem que durante um ano ele não precisa mudar o treinamento. O que a gente pode mudar são os estímulos, né? Ele pode estar trabalhando força durante muito tempo. Eu posso, com os mesmos exercícios que ele estava praticando, a gente pode trabalhar um pouco de agilidade, entendeu? Flexibilidade. Então, existe uma gama de valências no treinamento que eu posso estar trabalhando com ele durante um ano, que ele vai estar mudando o treino sem estar se preocupando em mudar de série, né? Questão de estímulo, o feedback que o professor tem com o aluno é o que vai ser o diferencial dele. Érico, vou até voltar em um assunto muito importante que você falou. Eu já escutei algumas pessoas que olham as redes sociais, por exemplo, o Instagram, de musas fitness famosas do Brasil, anotam a série e vai para a academia. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Fulana de tal faz abdominal todo dia e faz panturrilha todo dia, então eu vou fazer porque eu vou ficar igual a essa pessoa. Mesmo que ela faça, o resultado é completamente diferente. Ela pode alcançar ou não, né? Ou se lesionar.
como você falou. É isso. O que acontece é que aquela série, para essa pessoa, foi feita pelo profissional, né? Para ela, exclusivamente para ela. Ela divulga porque ela gosta de estimular as pessoas a praticar o exercício. Muitas vezes, quem está olhando acha que aquilo ali serve também, né? E até por um pouquinho de falta de conhecimento, vai lá e tenta aplicar em si mesmo. Às vezes dá errado, né? Até porque eu acredito que a avaliação que foi feita para essa atleta, ela tem um peso diferente, ela tem uma altura diferente, né, ela tem às vezes uma alimentação diferente, então isso aí não vai colocar que a outra, porque viu ela fazendo isso, colocou no Face, nas redes sociais, achar que também vai ganhar o que ela ganhou, em termos de abdominal, de perna, né? Geralmente essas pessoas até são bem famosas, né? Ela tem uma equipe multifuncional ali por trás, né? Vai ter o nutricionista, vai ter o personal dela, vai ter o médico endócrino. Então ela tem uma equipe voltada para ela. Os sacrifícios que ela faz, quem está olhando lá no site não vai fazer. Só quer fazer a receitinha que está lá. Mas existe um trabalho. Então as pessoas que querem praticar exercício físico têm que entender que o profissional da educação física é o responsável pelo seu treinamento, é o responsável por você dentro da academia. É ele quem vai elaborar o seu treinamento durante o período que você for praticar o exercício lá. Tá vendo, gente? É muito importante. A gente sempre bate aqui na mesma tecla. Procura um profissional. Porque às vezes acaba se lesionando, um resultado não tão bacana, e aí? Aí vai parar de treinar. Não pode. Então, é com essa mensagem que a gente termina o Câmara Esportiva desta segunda-feira. Érico Espínola, educador físico, obrigada pela sua participação aqui. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, telespectador. Obrigado mais uma vez, Mário, pelo convite. Estou à disposição, quando precisar. Bacana. Que as portas estarão sempre abertas, né? Principalmente para depois a gente falar sobre o desafio. Na sexta-feira nós exibimos uma matéria para falar sobre o desafio Viver com Saúde. E nós estamos, eu, Gisele e Ariane, estamos sendo acompanhadas por uma equipe de profissionais, dentre eles o Érico Espínola, que está colocando a gente para sofrer lá, mas é bacana, a gente está gostando desse desafio. Adriano, boa tarde. Até finalzinho dessa semana, né? Se Deus quiser. Boa tarde, Érico. Obrigado pela presença. Boa tarde, Mara. Boa tarde, telespectador. E que tenham todos uma ótima semana. Bacana. Gente, obrigada pela companhia. Uma boa tarde. TV Câmara, a TV do povo de Natal.